começar a nossa semana com muita saúde e alegria, né, minha amiga? Eu tô aqui, claro, você já sabe, com o Dr. Nabil Goraieb, apresentador do programa Junta Médica, e estou também com a Silvia Cury Ismael, que é psicóloga da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Vocês têm que me contar uma coisa, vocês dois, e o que aconteceu com os médicos que agora resolvem aceitar, né, a presença de outros profissionais nos hospitais e dentro da sociedade e tal? Isso é uma evolução, né? Eu considero como sendo uma evolução muito grande. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, já há uns 15 anos. Quer dizer, eu tenho 15 anos na área, tenho outras colegas em outros hospitais também com mais tempo ainda, né? E realmente eu acho que foi uma coisa muito boa. Estou falando de uma coisa minha, mas foi uma coisa muito boa poder ter o psicólogo dentro do hospital cuidando dos pacientes, tanto clínicos como cirúrgicos, principalmente dos cirúrgicos nas fases de pré-operatório, de pós-operatório, pacientes que vão para o transplante cardíaco, que também é um paciente muito importante de ser acompanhado, que tem junto da cirurgia problemas emocionais que podem ficar muito graves, né? Eles já trazem problemas devido à doença que podem ser agravados no pós-operatório. Nem sempre acontece o que se pensa de você consertar um problema físico e automaticamente o emocional melhora. Não é bem assim que as coisas acontecem. Às vezes acontece o contrário. O contrário, né? Exato. Se conserta o físico e o emocional está acostumado com aquele defeito lá e aí já não vai bem. Mas você sabe, Bel, você estava falando da novidade, ela falou de 15 anos. Na verdade, os 15 anos nunca foram valorizados. Os médicos não davam muita bola para psicóloga, o acompanhamento. O médico é muito materialista no sentido de que quer resolver o problema material. E agora, nos últimos anos, a gente começou a chegar mais, até cientificamente, das psicólogas, nos congressos, utilizando para elas ajudarem a gente no acompanhamento do cardíaco, tanto no acompanhamento clínico como no acompanhamento pré-operatório e pós-operatório. Apesar de elas trabalharem há tanto tempo, algumas pequenas equipes que tinham as psicólogas, a grande maioria nem tem. E hoje não tem até hoje. Não tem, mas com essa, vamos dizer, a pressão que até os cardiologistas estão fazendo, já está começando a ser aceito em todos os hospitais a presença efetiva de uma psicóloga, né? A gente misturava psicóloga com assistente social, achava que as duas faziam as mesmas coisas, né? A gente achava, manda para a psicóloga resolver o problema social do paciente, e não era bem assim. Hoje a gente chama a psicóloga para ela conversar com o paciente cardíaco, que é um problema muito sério, principalmente cardíaco, porque o coração é o centro da vida para todas as pessoas. E quando você está doente do coração, você tem um pavor de tudo. Então a psicóloga vem dar aquele apoio para o médico nessa assistência. E é importante, né? E finalmente os médicos estão reconhecendo essa importância de trabalhar com a equipe multidisciplinar, que é ótimo, né? Porque vocês, Nabil, vou te contar, vocês eram todos deuses, ainda bem que estão descendo um pouco do pedestal, estão se humanizando esses médicos, né, Silvia? Isso aí é uma crítica. Não é uma crítica, é uma constatação de fato. Eu acho que até a faculdade de medicina ensina os médicos dessa maneira, cria uma mentalidade, uma cultura. Mas é lógico, você lida com a vida e com a morte. Exatamente. Então, não é natural que se julgue meio Deus? E normalmente, ainda hoje, eu acho que o próprio paciente considera o médico numa posição diferenciada. Eu acho que isso ainda existe, né? Porque o médico, para ele, é o salvador, é a pessoa que vai curar, é a pessoa que vai trazer a saúde dele de volta. Mas o relacionamento médico-paciente está sendo deteriorado pelas próprias condições atuais da medicina, dos convênios, dos SUDs, em que você não tem tempo de conversar com o paciente. Então é muito difícil o paciente ter tempo de poder contar alguma coisa dele. Ele só conta o que sente, está bem tecnicamente, porque os médicos, a grande maioria, infelizmente, ela está pressionada para trabalhar rápido e em alto volume, porque as coisas não dá conta. E com isso o paciente fica sendo mais uma questão de resolver logo o problema dele, e não conversa. Por isso que o médico de família tem que voltar. Por isso que o consultório a gente não tem que ter pressa, tem que conversar com o doente, principalmente o cardiopata, que precisa de muita assistência desse médico. Atenção, né, Silvia? Eu acho, por exemplo, uma coisa que o Dr. Nabil falou agora, o médico de família tem que voltar. Realmente eu acho que é importante voltar ao médico de família, mas ao mesmo tempo, nos grandes hospitais,
o tratamento fica cada vez mais especializado, né? E nessa especialização acontece esse fato do médico talvez não poder dar aquela atenção que o paciente necessite, e os problemas emocionais que aparecem dentro da hospitalização tem que ter realmente o profissional adequado, que é o psicólogo, para estar lidando com essa problemática, né? Ele cobre a falta de tempo do médico, inclusive, nesse assunto. Porque o médico no hospital, quando passa a visita, ele passa a visita de médico, é de 3 minutos. Então aí a assistência da psicóloga na área de cardiologia, pelo menos, ela vai sentar, vai conversar com o paciente, quais as angústias e os medos que ele está tendo para enfrentar uma cirurgia de coração. Que não deve ser fácil para ninguém, Não, né? não é. Eles têm muitas fantasias a respeito de como ele vai ficar. O coração ainda tem uma simbologia muito forte de órgão da vida, de órgão dos segredos, dos amores mais escondidos, tem todo um mito em volta, e ele se sente muito invadido quando ele é manipulado internamente. Então, muitos pacientes expressam isso, para muitos homens, por exemplo, eles se sentem mais fragilizados por terem sido mexidos internamente. Eles acham que eles perderam, né, uma capacidade que eles tinham antes de serem os mais fortes e os invioláveis, né? Então isso é muito comum nós presenciarmos nesses pacientes que nós acompanhamos. Então esse aspecto emocional, toda essa fantasia que eles criam, o medo que eles têm de... Muitas vezes eles chegam com informações de outros pacientes, eles vão tirar o meu coração para fora para operar, o que vai acontecer. Então, são coisas que são trabalhadas com os pacientes, e isso ajuda o paciente a entender melhor o processo da doença, entender melhor o processo do tratamento e a ter um controle maior daquilo que ele vai fazer. Gradativamente nós trabalhamos conjuntamente com isso, o medo, a diminuição do medo, da ansiedade, da tensão. E os pacientes passam por esse período de uma forma melhor, né? Então, mais tranquilo, pelo menos, né? Sabendo o que está acontecendo, sem se enredar nos mitos, né? Que é um problema muito sério. Nabil, você já tinha pensado nisso? Você já tinha, na sua experiência de cardiologista, na sua experiência clínica, com seus pacientes, você já tinha pensado nesses aspectos que a Silvia está colocando? Pois a gente é muito materialista. Que o médico não pensa nisso. Nem é obrigação dele. Não dá tempo de pensar muitas vezes, porque a gente tem tantas coisas a serem feitas, a gente começa a fazer as coisas resolvendo os problemas médicos, técnicos. Certo. Agora, quando o paciente é de consultório, ele é diferente. Você tem tempo de conversar, pelo menos nos consultórios da minha geração. Agora, a ajuda das psicólogas hoje se tornou fundamental em todos os hospitais de cardiologia e talvez até de outras especialidades, mas a cardiologia trouxe a psicologia muito próxima. E, por exemplo, para crianças que vão operar coração, adultos que vão operar coração e aqueles que vão para transplante. Cada um tem o seu problema. E a ajuda delas é muito importante para o futuro do tratamento desse paciente. A tua experiência, por exemplo, com crianças que vão operar coração, como é que tem sido? A nossa experiência com crianças, ela tem sido uma experiência cada vez mais rica, porque nós temos agora uma pediatria específica lá no Hospital do Coração, que é onde eu trabalho, né? Com psicóloga, e nessa pediatria nós temos uma psicóloga que fica especificamente não só acompanhando as crianças, as mães. Nós temos reuniões semanais para conversar com as mães a respeito da problemática da criança, inclusive de como ela vai lidar com a criança após a saída do hospital. É feito todo um trabalho lúdico, de brincadeiras, que tem o fundamento de conhecer melhor o emocional dessa criança antes da cirurgia, e é feito então a partir daí o acompanhamento adequado no pós-operatório, né? E com isso, inclusive esse ano nós introduzimos um novo aspecto, que é a música dentro do hospital, baseado no pressuposto da musicoterapia, para resgatar um lado mais sadio da criança, para mudar o conceito da pediatria do hospital de uma coisa pesada. É mais pesadinho de infância do que do hospital? Mas está dentro ainda do hospital, mas assim mudou muito a conceituação e também a própria participação do corpo clínico, do corpo de enfermagem, das nutricionistas, das fisioterapeutas, e isso inclusive traz para a criança um dado mais positivo, de não ver a enfermeira como a pessoa só que machuca,
mas que está ali picando porque é para ela ficar boa, né? Fica bem diferente, então, né? Muda para criança, fica bem diferente. Fica muito diferente. Aí aquele terror, né? Desculpe, aquele terror de tomar injeção vira a necessidade de tomar e uma coisa mais agradável. A criança operada, ela tem muito mais facilidade de recuperação do que um adulto. No segundo dia, quando ela está no quarto, ela já está zanzando. Exatamente. O adulto, ele já começa, ai aqui, ai lá, com dor ou sem dor, mas ele fica meio carente de carinho. E a criança, ela já sai para brincar. Ela já sai andando, né? Ela não fica curtindo cama. Ela não gosta de curtir cama. A criança é impressionante. Você fala assim, puxa, realmente tem um anjo da guarda ali, porque ela não gosta de curtir cama no pós-operatório de cirurgia de coração, que é uma cirurgia grande. E quando ela fica mais quieta, é porque realmente ela tem alguma dor, algum problema. Inclusive, isso é passado para as mães. Se a criança puder fazer, deixa que ela sabe o limite dela. Quando ela não faz, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. As pessoas, puxa, essa criança operou o coração há 2 dias, já está brincando e correndo. Agora, e os transplantados, hein, Isabel? Eu queria saber dela, como é que ela cuida dos transplantados? Nós já estamos sem tempo, hein? Porque a Silvia vai ter que voltar. Para a gente falar dos transplantados, da coisa das mulheres e das psicólogas. Eu quero saber por que tem tanta psicóloga, né? Porque é uma profissão que as mulheres abraçaram dessa maneira e pelo jeito estão dando uma contribuição, pelo menos no que tanto os hospitais de coração, de cardiologia, estão dando uma contribuição valiosíssima, né? Tá bom, Nabil, ficamos assim? Parecia que estava começando a festa agora. Que pena. Então, muito obrigada, doutor Nabil, pela sua participação no Condição de Mulher. Silvia Cura Ismael, muito obrigada. Muito obrigada e para você, minha amiga, a gente vai para um intervalinho, volta já aqui pela sua rede Mulheres de Televisão. Até já. Você que gosta de um bom churrasco, apresentamos a Churrasqueira Tropical. Sem fumaça, sem sujeira, não usa carvão nem eletricidade. Utiliza apenas uma boca de gás. Exclusivo difusor giratório que, acionado pelo calor da chama, tanques, picanhas, linguiças, filés de frango e até camarões. Reúna a família e saboreie um delicioso churrasco no apartamento, em casa ou no camping. Ligue 011-1406 e peça a Churrasqueira Tropical por apenas R$ 67. Utilize cartão ou pague ao receber. Sujeira comigo. Primeiro faço uma sujada com chocolate. Aí coloco sabão em terra, tempero de ovo e ketchup. Essa ninguém viu. O novo Minerva 3 limpa. Primeiro, limpeza reforçada com mais resina. Depois, perfume e o toque de amaciante. Ah, Fátima, 3 não vai. Novo Minerva 3. 3 pelo preço de 1. Quem entende de limpeza, usa. Vai dar um trabalhinho sujar tudo de novo. Não é segredo que andar é o melhor exercício. Aqui está Walkmaster 2. A esteira que faz com que você queime calorias a qualquer momento com preço excelente. Só fazer dieta não funciona. A chave é o exercício e a resposta é Walkmaster 2. Walkmaster 2 é uma esteira mecânica que permite a você ajustar o ângulo da caminhada para o seu nível. Tem um display de performance colorido, manoplas de espuma, quadro aeróbico e manual de instruções fácil de entender. Você escolhe ritmo, hora e lugar. Walkmaster 2 é portátil, muito fácil de guardar. Queime calorias, gaste menos. Junte-se a 500 mil de usuários do Walkmaster e caminhe para uma vida melhor. Ligue agora e peça sua Walkmaster 2 ainda hoje. Ao ligar, tenha seu cartão de crédito à mão ou consulte sobre outras formas de pagamento. No Brasil, ligue agora para Interpro, telefone 0800 140707. Interpro, você liga e tem o mundo na palma da mão. Para comprar um eletrônico usado ou novo com garantia total, não perca essa oportunidade. Ligue para 809-2098 e apenas deixe seu telefone. A Companhia Paulista liga para você e presta toda a orientação. Companhia Paulista, a pioneira na comercialização de usados e novos. Ligue e apenas deixe seu telefone. O retorno da ligação é por nossa conta. Temos as melhores ofertas em usados e novos. Ele está chegando em novembro, Clodovil, na Rede Mulher. Pois aí, lá vamos nós, procurando sucesso. Uma nova emissora de televisão que quer tudo de bom para ela e para você, claro. Em novembro, estreia na Rede Mulher de Televisão. Rede Mulher.
Você já ouviu falar numa mãe de gravata, minha amiga? Porque a gente fala tanto aqui de nós mulheres, novos papéis e tal, mas a gente não pensa que toda essa reorganização da sociedade que está acontecendo, esses novos hábitos e tal, também geraram outras coisas, como homens que ficam sozinhos com seus filhos, e isso não é tão incomum hoje em dia, mas não era tão comum na época que o Rony Fon ficou sozinho com seus filhos. Ele até escreveu um livro, né, Rony, chamado Mãe de Gravata. Mãe de Gravata hoje pode ser um sucesso editorial, mas na época, bom, antes de mais nada, oi, gente. Mas hoje pode ser um sucesso editorial, mas na época ele, na verdade, foi apenas escrito com um caráter absolutamente missionário. Eu tinha na cabeça, como tenho até hoje, a ideia de que todos nós, de alguma forma, temos uma missão a cumprir aqui nesse planeta. E eu tinha e tenho essa visão. Surgiu essa oportunidade através de uma quase súplica do meu editor, que eu não queria escrever de jeito nenhum. Você não queria escrever? Não, eu brinquei com letras muito tempo na minha vida. Né? Eu escrevi jornal, revista, fiz prosa, verso, fui diretor. Sim, mas o que eu pergunto é se você não queria escrever sobre essa experiência. Não, eu não quis escrever um livro. Eu achei que escrever um livro seria uma coisa, não diria complicada, mas com um nível de responsabilidade um pouco maior do que você escrever num jornal ou numa revista, como era eventualmente o que eu havia feito o tempo inteiro. E ele me convenceu, ele tentou me convencer por esse caminho. Não, Rony, você precisa entender que nós temos missões na vida e que você... Eu acabei escrevendo o livro, porque depois de Kramer versus Kramer, a coisa ficou um pouco mais escancarada. Isso era muito subterrâneo. É verdade. Era muito subterrâneo. Então eu escrevi esse livro com o sentido de ajudar os homens que, como eu, estavam vivendo problemas semelhantes. Ou seja, a minha experiência não era única, mas era muito rara. Era muito rara mesmo. Hoje é muito mais comum isso. É mais comum. E eu tentei mostrar que essas coisas são passíveis absolutamente de sucesso, como foi o meu caso, pessoal e particular. Levei uma experiência vivencial para um livro, que hoje pode ser sucesso, mas na época eu não tinha essa visão de que fosse um sucesso. Um livro sobre comunicação, um livro sobre comportamento, imagina, que pudesse dar certo, uma coisa tão chata, tão pesada, mas deu. Mas as pessoas estão cada vez mais procurando dicas de como se comportarem, de como encarar o mundo. O mundo está muito difícil, sabe? Está muito assim. Você vê o sucesso que fazem esses livros de autoajuda hoje. É verdade. E tal. Hoje a literatura está toda voltada para isso, o que de certa forma me constrange um pouco. Eu sou um rato de livraria e hoje em dia eu não tenho grandes opções de consumo literário. Você não tem lançamentos da literatura em si, você tem lançamentos visando a vida prática e estudos, né? Exatamente. Quer dizer, isso, essa coisa que eu digo que tem mais afinidade, pode ser até subjetiva, mas na verdade você consegue colher subsídios até de um gibizinho, de um romancezinho simples. Eu acho que é por aí. Bom você pensar assim, viu? Porque a gente às vezes fica cansada, assim, do pessoal mais intelectualizado e tal. Ó, falando que o Rony Fon é mais intelectualizado ainda, mas esse pessoal todo que teve mais acesso e tal, fica com muita restrição. A gente não tem que ter restrição a nada, não, né? Absolutamente. Nem em música, nem em literatura, tem que ver tudo, teatro. O ser humano é plural. O ser humano, ele pode ser multifacetado. E eu acho que o ser humano deve ser visto dessa forma. Ou seja, ele é uma porção de coisas dentro dele mesmo. A pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. No momento em que você começa a se encontrar, é porque você já encontrou o teu semelhante, o teu ser humano dentro de você. Eu não radicalizo coisa nenhuma. Para mim vale tudo, está tudo certo, aprendo com todo mundo. O meu eventual algoz, aquele que algum mal me fez ou me faz na vida, me ensina alguma coisa, pelo menos a como não me comportar e como não agir na vida, né? No lado contrário, é evidente que a coisa tem uma conotação diametralmente oposta. Agora, a vida é isso. Me diga uma coisa, como essa tua experiência de ser mãe de gravata, como você mesmo intitulou, foi bem sucedida, você também já disse isso. Foi. Como é que você está vendo hoje essa coisa de acontecer mais isso? Você acha que isso é normal? Você acha que tanto o homem quanto a mulher, no caso de uma separação, podem assumir os filhos e pronto? Porque há muitos casos em que a mulher também
não é o momento ideal para ela. Se ela vai viver sozinha, se ela tem outros objetivos, às vezes o marido tem mais condições de assumir aquelas crianças. Eu vejo acontecer isso. A sua visão é absolutamente correta, é ajustada, é acertada, é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, nós esbarramos num problema jurídico profundamente machista, que contesta um tipo de comportamento que poderia ser absolutamente normal e claro, né? Veja bem, eu não abordei isso no livro, eu não toquei nesse assunto no livro, achei que talvez não fosse a oportunidade adequada para isso, mas hoje eu tenho essa visão. Existe um ditado antigo, me parece que hebreu, que diz o seguinte: os filhos das minhas filhas, meus netos serão. Os filhos dos meus filhos serão ou não. Eu acho que isso é um ultraje à condição feminina. Hoje, por uma imposição da própria vida, eu sou um homem com uma visão absolutamente feminina da vida. Ou seja, eu vejo o mundo com olhos de mulher sendo homem. Não que isso possa ter minado a minha virilidade, a minha masculinidade, a minha condição de ser humano macho, homem. Não, só te tornou um ser humano mais completo. Mais completo, né? Então eu vejo, a mulher não se apercebeu dessa história até hoje. Ou seja, o pai é sempre incerto. Isso implica numa visão equivocada de que o filho é sempre de muitos pais. A mãe é que é certa. Como é que é essa história? Então, a mulher é sempre uma vadia até que prove o contrário? Porque você não pode tirar. De uma mãe você não tira. Não tira. O filho de uma mãe prostituída, drogada, sem condições para criar, não tira. É impossível, porque é dela, ela gerou. Acho um outro grande equívoco. O pai ou a mãe não são aqueles que geram, não. São aqueles que dão amor. Aqueles que criam, aqueles que preparam a criança para o convívio com os outros seres humanos. Estes são os verdadeiros pais. Esta é a visão que eu tenho. Este livro foi uma paulada em vários amigos meus. Eu enveredei durante algum tempo pelo lado da psicanálise, que é uma coisa apaixonante, mexer com a cabeça dos outros, mesmo que não exista base científica nenhuma, como não existe, mas na verdade é uma coisa tão fascinante, a psicanálise. E eu, envolvido que estava por isso tudo, resolvi descobrir nos livros as soluções dos meus problemas existenciais de pai com guarda de filho. Mãe, sendo homem. Nunca foi pai. Eu sempre digo isso. Você sempre foi mãe. A minha atitude era de mãezona. Aquela mãezona compreensiva, tolerante. Boazinha, repressora. Tudo. Vocês não valorizam o meu sacrifício. Tinha tudo isso. O que toda mãe faz, eu fiz também. Você fez também claro. Aquela chantagemzinha dramática. Assim. Eu tive que, de certa forma, hoje, por exemplo, se eu sou empresário de sucesso em outras áreas, que não nessa que é a minha profissão, que é o que eu gosto disso aqui e de mais nada, eu tive que partir para outras coisas, paralelas, para poder estar com eles, poder levar para o colégio e buscar, para poder almoçar com eles. A hora do almoço, do jantar, é uma hora muito importante, sabe, de convívio, em que se trocam, em que se abrem os problemas, as cabeças e as mentes de todo mundo. Essa é uma hora muito importante. Eu não podia, viajando o tempo inteiro, com uma carreira toda na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, passar muito pouco tempo no Brasil. Então, eu tive que abrir mão disso tudo. E eu disse, isso aqui sacrifício nada, foi uma coisa maravilhosa para mim, mas eu falava essas coisas para que eles pudessem ter... Sim, uma dimensão do que você deu a eles também, do que você deixou de fazer para estar com eles. E ver que a vida é isso, a vida ela é feita de prioridade, você tem que tomar conta da sua prioridade. Mas voltando à história da psicologia, eu comecei a procurar o meu sucesso, o meu encontro nos livros. Então pegava um livro, pegava um gaiato aqui, né? Abria um Piaget da vida e dizia, por aqui. Eu quebrei minha cara. Eu quase perco os meus filhos, a minha vida, o meu sossego. Quase que eu me destruo, a minha família e tudo de uma vez, porque foi no livro. Isso é uma estupidez. Cada ser humano é um universo, não é um indivíduo diferente. É um universo diferente dos outros. Então não existe uma coisa que se possa generalizar. Você não pode standardizar um comportamento, de jeito nenhum. Os dois filhos que eu criei sem mãe, eles foram gerados pelo mesmo pai, pelo mesmo homem e pela mesma mulher. E tinham comportamentos díspares. Viam o mundo de formas diferentes. E no entanto, a base
era a mesma. Ou educacional, ou cromossomático, ou genético, o que vocês quiserem. Mas era uma coisa meio por aí. O livro é um engodo, o livro é um engano. O livro é apenas um guia para você pensar, para você refletir no que você não refletiu. Com você mesmo. Agora, com você mesmo. Mas se você for aplicar... Vou ler como vou criar meu filho. Não tem fórmula. Eu só aprendi a criar meus filhos com os meus erros, com os meus tropeços. Eu confesso que errei muito mais do que acertei. É que os acertos são tão grandes que a gente esquece sempre das negligências, dos erros, dos pecados cometidos. Mas, na verdade, eu acho que os tropeços da vida, por mais amargos que eles sejam, eles vão te levar um pouco para frente. Você tropeça, você vai para frente. Com o erro, eu aprendi o acerto. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Se hoje eu sou um expert em cama, mesa e banho, em arrumação de casa, em administração doméstica, em coisas de supermercado, de feira, em lingerie, um expert em lingerie, é muito engraçado. Eu recebo esses portfólios, essas malas diretas das empresas que fabricam calcinha e sutiã. Ilustríssimo senhor Ronifon, submetemos a sua apreciação nossa nova coleção atenciosamente. E eu escrevo e digo, gostei, não gostei, essa vai pegar, essa não vai. Que eu comprar para minha filha. E acabei gostando disso. Você acaba... Minha mulher não compra lingerie, quem compra sou eu. Aliás, é para mim mesmo, estou comprando para mim, quem vai ver sou eu. Você que vai ver, né? Claro, então. Que o melhor, eu aprendi inclusive o seguinte, que o melhor da lingerie é quando ela é tirada. Ela tem que ser bonita, não é? Agora, a roupa dela, inclusive é de cima, não de baixo, também quem compra sou eu. E essa história de ter amor e paixão por casa e coisas de casa foi um agente complicador durante muito tempo. Essa coisa gostosa que nós cariocas encontramos aqui em São Paulo, que é a cidade amada da minha vida, por exemplo, não tem isso no Rio, aqui tem. As meninas ficam do lado, as mulheres ficam do lado dos maridos, os rapazes ficam dos outros lados, com assuntos absolutamente contrários. E eu me interessava sempre em ficar do lado das meninas, porque elas podiam me fornecer subsídios. Claro, para poder conviver com elas. Mas ao mesmo tempo tomava pancada dos outros. Seu assunto é cri-cri, Rony, é criança e criado. Porque eles diziam, que golaço que fez fulano, hein? Que beleza, grande jogo de futebol e tal. Beleza, de fato, muito legal. Viu a capa da Playboy? Que gata, que maravilha. Isso é de fato muito legal, mas eu vou te mostrar uma toalha de mesa, você vai cair duro para trás. Eles não entendiam isso. Mas isso é maravilhoso, porque você pegou o lado feminino. Então qualquer ponto de renda, você ficou um ser humano mais completo. Tá certo? Lógico. E melhor. E você não disse uma coisa que eu vou dizer agora lá para nossa amiga, para encerrar o nosso programa, que você não disse o mais importante. O que foi? Tudo que você fez, você deixou de fazer isso para cuidar dos seus filhos. Por amor, por absoluto amor. Por amor. Então não tem livro que ensine não, isso. Claro. Não. É a única amor, solução. Você tem que buscar lá dentro. É a única solução para todos os problemas. E resolve mesmo. Veja bem, se o mundo está complicado, como nós colocamos no início aqui do nosso bate-papo, se o mundo está tão complicado, se as coisas estão tão tortas, eu acho que só há um conserto. É você olhar para o seu semelhante e ver no seu semelhante um espelho. Quando você se vir refletido nele, está tudo resolvido. E só o amor conduz a isso. E fim de papo, não é verdade? Fim de papo. Ronifon, muito obrigada por sua presença no Condição de Mulher, viu? E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12h e 21h, sempre com muita saúde, alegria e amor, aqui, pela sua Rede Mulher de Televisão. Até lá. Obrigada. Rede Mulher de Televisão, em São Paulo, canal 42 UHF. Em novembro, Clodovil.